Fala galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Meu nome é Fernando Mercedes e hoje a gente vai falar sobre o GNU Linker, o famoso LD. Essa é a série BNUTILS, onde eu escolhi falar sobre várias ferramentas do conjunto chamado de GNU BNUTILS, que seria um acrônimo de Binary Utilities. São utilitários para você construir e trabalhar com binários. Eu falei do AS, que é o Assembler, e agora eu quero falar do LD, que é o Linker. Para começar, o que é esse processo de Linker? Tem até um exemplo aqui do uso. É o seguinte, eu tenho aqui dois programas. Um é um hello.c, eu já dei aqui um cat no hello.asterisco, então vocês já estão vendo aqui o hello.c, e aqui é o hello.s, que é um programa escrito em Assembly. Eu mostrei no vídeo anterior dessa série que a gente pode compilar esse programa em Assembly, por exemplo, usando o AS, que é o GAS, que é o GNU Assembler, o montador que faz parte aí do BNUTILS também. O primeiro vídeo e o segundo também foi duas partes, foi sobre ele. Agora, eu vou falar mais do Linker, certo? Então, compilando aqui, dessa forma, se a gente olhar o arquivo que a gente tem aqui gerado, ele é um arquivo que é relocável. Eu ainda não executo ele, eu ainda preciso fazer alguns patches, algumas correções aqui em relação aos endereços que esse binário vai ser carregado, como eu quero linkar, se é estaticamente, se é dinamicamente, nada disso ainda está feito. E o processo que a gente usa para linkar é usando um linker. E o LD é um dos linkers disponíveis aí na área. Que assim, do projeto BNUTILS tem pelo menos 2 linkers, mas existem outros também. Então, o LD eu simplesmente chamo LD, como arquivo de saída eu quero o hello, final, e como arquivo de entrada esse código objeto aqui, esse arquivo relocável, certo? E aí sim, agora eu consigo executar aqui o meu código em Assembly, Então está aqui o código, esse aqui é o código em Assembly que imprime o endereço do nosso site na tela e chamando aqui essas calls necessárias para isso, essa é a write e essa é essa call exit, só para sair. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, porque isso seria um outro assunto, mas basicamente é só para mostrar que ele linkou, certo? Você fala assim, mas então o LD é usado só para linkar programas feitos em Assembly? Não, não é. O que acontece? Quando a gente faz assim, GCC, eu vou apagar esse hello em Assembly que foi criado, Eu vou fazer assim, GCC hello.c, é o outro código fonte, tá? O ponto C que a gente tem aqui. E agora eu já tenho um executável aqui hello criado, certo? Se eu executar, ele já roda, mas esse processo ele foi feito por baixo dos panos. Primeiro rolou a compilação, depois rolou o processo de link edição, a linkagem em si, que também é feita com o LD. Então você vai encontrar em muitos tutoriais coisas do tipo, ao invés de você já linkar, você pode compilar em 2 etapas, Aliás, você pode primeiro compilar, que é gerando assim um gcc-c, -o hello.o, hello.c. Dessa forma, eu tenho um ponto .o, que é também um nosso elf aqui relocável e tal, acabou de ser gerado, tudo, ele não roda, e agora eu vou linkar com um linker. Então, você vai ver coisas assim, eu vou fazer em 2 etapas, primeiro com GCC, depois com LD. E aí você vê que vai dar alguns errinhos. Isso acontece por vários motivos, tá? Na verdade, esse é um erro, se for corrigido vai vir outro, se for corrigido vai vir outro. Isso porque, na maioria dos casos, quando você faz essa, primeiro compila e depois linka, no caso do GCC, você usa o próprio GCC para poder linkar.
isso é verdade e mentira ao mesmo tempo. Por quê? Funciona, de fato, tá vendo? Eu gerei aqui primeiro o código objeto, certo? Que é esse hello.o. E agora, com essa outra linha chamando o GCC também, eu passei como entrada o hello.o e como saída o hello, e isso funciona, e ele executa aqui. Mas a real é que o GCC chama o LD. Ué, mas se o GCC chama LD, por que assim não funcionou? Porque depende das opções. Vamos ver como é que o GCC chama o LD então para fazer isso. Eu posso usar o strace para isso. Toda vez que ele chamar a syscall exec e eu quero ver a saída, tá? Então, vamos lá. Eu preciso dizer que eu quero ver os processos filho, porque eles chamam o processo filho também. Ó, tá aqui, ó, LD, né? E aqui as opções que ele passou para o LD. Olha quantas opções foram passadas aí. Um monte, ainda tem uma reticências aqui, ou seja, não acabou. Né? Então, para eu conseguir fazer essa compilação e depois linkar com LD nessas duas etapas, eu teria que colocar todas essas opções aqui, porque são passadas bibliotecas para ele linkar, libgcc, mais um monte de coisa para ele linkar um programa em C. Né? No caso do Assembly não precisou de nenhuma opção, mas no caso de um programa em C compilado previamente com o GCC, eu preciso disso tudo. Né? Então, eu posso até tentar buscar isso tudo. Né? Eu vou dizer aqui que eu quero uns 300 caracteres aqui para cada string. Assim eu vejo tudo, aqui todas as opções, né? Vem desse colchetes até esse aqui, isso são todas as opções. Deixa eu tirar isso de desse array, né, em formato de array. Então vou pedir para o tr apagar o que seja vírgula e essas aspas duplas. Pedir para o tr apagar isso tudo, beleza. Então agora eu já tenho o que seria as opções do meu do linker, né? LD e tal, posso pegar daqui até aqui, ok? E aí sim, faço LD, né? E colo essas opções inteiras, todas elas, né? Todas elas aqui. Em algum lugar daqui tem o nome do arquivo. É só a gente procurar onde ele colocou aqui no meio o nome do arquivo. Mas tem que aqui, ó, hello.o, né? É o arquivo de entrada, e o arquivo de saída também está em algum lugar aqui com a opção "-o". Ah, tá aqui, ó, "-o hello". Tá vendo? Então, se eu der Enter aqui, pronto. Agora sim eu consegui fazer a minha compilação e depois a link edição usando essas duas etapas, né? Primeiro o GCC e depois o LD. É claro que isso não é prático, nem é necessário, né? Eu só fiz isso para provar aqui para você que está vendo esse vídeo que na verdade o GCC chama o LD, não é ele que linka, tá? É o LD que linka, quer dizer, se você não usar nenhuma opção, é o LD que linka sempre. Se você usasse alguma outra opção, aí você poderia escolher outro linker, que não é o LD. Bom, e aí, vou mostrar mais algumas opções. Olha lá, são opções que vão para o linker. Então tem algumas aqui, opções do GCC, certo? "-c" a gente já viu, né? É a opção que vai gerar ali o código objeto e tal, o arquivo objeto, mas não vai, de fato, partir para a parte do linker, né? Não vai linkar. Inclusive ele fala aqui, ó, se qualquer uma dessas opções for usada, "-s", "-e", ou "-c", o linker não vai rodar, o linker não é rodado, né? Beleza. Mas tem mais opções aqui, aí eu vou deixar para você descobrir, né, porque tem vários, certo? Aqui, por exemplo, muda o linker, ó, usa o Gold, que é um novo linker, ou usar o BFD linker, que é um outro linker, né? E assim vai, várias opções aqui para trabalhar com o linker que o GCC vai chamar e ou usar. Né? Mudar o entry point, por exemplo, se eu quiser colocar o entry point para outro endereço, eu consigo fazer isso, porque essa
é uma etapa que o linker faria, habilitar o uso de executáveis aí de código, né, de posição independente, PY, forçar dinâmico, já remover os símbolos, que seria para não precisar do strip, né? Enfim, muitas opções aqui interessantes que você pode olhar com calma. Vou usar aqui, sei lá, por exemplo, a "-s", só para a gente ver como é que acontece. A gente olhar o hello aqui, a gente vê que o binário já está sem símbolos. Eu vou falar sobre isso quando eu falar do strip depois, nessa sequência aqui do binutils. Se eu não usar o "-s", o binário final aqui não está estripado, que eu brinco, né? Aportuguesando a coisa. Ou seja, ele possui os seus símbolos, certo? Bom, isso é uma coisa. E aí, mas o que mais dá para a gente falar sobre o processo de linking em si? Além dessas opções legais e tal, tem "-c", "-o". Por exemplo, se eu colocar aqui a opção, vou chamar de hello source.s, só para não substituir o outro, porque já existe um hello.s, né, que foi o que eu escrevi em assembly. "-s" e o hello.c. Né? Ao olhar esse hello source.s gerado aqui, ó, aqui tem um assembly, né, em padrão AT&T, na sintaxe AT&T, que é o intermediário gerado pelo GCC para compilar esse programa .c, que é o hello.c. Então isso daí é que vai ser construído, né, o que vai ser compilado, e depois disso vai ser linkado. Isso é o que faz o "-s". Né? Então tem muitas opções interessantes aí para testar. Beleza, por exemplo, se eu pegar esse código em assembly aqui, tá? É um código que, bom, vai imprimir na tela também esse texto, né, o site, o endereço do nosso site. Eu vou compilar ele, ok? Então, compilando assembly para código objeto, né? E agora eu posso linkar para um executável final, e agora eu executo aqui, está funcionando, beleza. Só que esse código, ele tem algumas coisas aqui por padrão, por exemplo, esse global start, né? O nome desse símbolo aqui é start. Se eu mudar esse start aqui para outra coisa, chamar de, sei lá, chamar de mbin, ok? mbin. Ó, na hora que eu compilar, vai tudo normal. Na hora que eu linkar, ele fala assim, opa, não encontrei o entry point start. Estou colocando ali o padrão para 40 mil, espero que esteja certo. É o que ele encontrou ali. Acontece que, por padrão, ele busca esse underscore start, mas eu posso dizer para ele que não, que agora o meu entry point para o linker, né, é o mbin. E aí ele aceita tranquilamente e funciona. Se você olhar o layout, né, de sessões, por exemplo, eu vou falar de readelph também num vídeo futuro, mas nesse caso aqui desses vídeos, a gente vai ter que sempre falar de uma ferramenta mais para frente, outra mais para trás, porque o binutil você trabalha muito junto com todas elas, né? Se a gente olhar aqui o layout de sessões, de como esse binário ficou, vê que tem as sessões aqui, o .text, né? Ela começando aqui em 40 mil, que é inclusive o que ele assumiu aqui antes, para onde o entry point apontaria, e ele acertou, né? E a .data aqui em 42 mil e tal. Legal, e se eu quiser mudar esse layout, por exemplo? Se eu quiser que isso carregue em outro endereço, será que pode? Pode, né? O linker é o seu amigo, é com ele que você faz isso. E para isso tem várias opções, se a gente olhar aqui no LD, né? Tem opção para caramba, você teria que ler tudo aqui para entender. Isso aqui dá um livro ou um curso só de LD, não é essa a intenção, mas eu vou fazer o básico, certo? Por exemplo, eu posso fazer aqui um script, né? São chamados de linker scripts. Chamar de, sei lá, link script scr, tá bom? .txt. Na verdade, o nome do arquivo e a extensão não importa muito, né?
contanto que eu passe esse arquivo para o linker. E aí eu começo a fazer o meu script aqui. O ponto no script do linker, ele significa o endereço atual. Então estou dizendo aqui que eu quero começar esse endereço atual, sei lá, o endereço que eu quiser, literal. Tá? Então vou colocar aqui, não sei, 20 mil, é isso? 200 mil em hexa. Não é 200 mil, né? É, porque é hexa. Mas estou colocando aí só para a gente ver. E aí eu digo que nesse ponto aqui, o que vai casar é o ponto text, a seção ponto text, tá? E aí eu preciso colocar essa é uma sintaxe especial aqui que você vai encontrar na documentação do Linker de como isso é feito. Quando você coloca asterisco aqui é tudo, né? Então qualquer coisa que comece e termine aí com ponto text, comece qualquer coisa e termine com ponto text, vai cair nesse caso aqui. Vou colocar só esse por enquanto, tá? Só esse caso aqui. E salvar. Então, olha como é que ficou o nosso script para o linker. Né? Eu falei que a seção .text vai estar, né, nesse endereço 200.000. Então agora eu só preciso linkar. Né? Então eu vou agora linkar o hello de novo, hello.o, só que eu preciso dizer para ele que eu quero usar esse script. Isso é com a opção "-t" maiúsculo e o nome do arquivo que contém o script para o meu linker. Tá? Ao fazer isso, né, automaticamente ele já leu, já utilizou, já considerou tudo isso que está aqui no script link. Se alguma coisa bateu, se eu escrevi isso aqui certo, a seção .text desse meu executável final vai ter que estar nesse endereço 2000. Olha lá, nesse endereço, que na verdade é 200 mil, né? Em hexa aqui, 20.0000. Beleza? Então isso aqui deu certo, já rolou. Né? Na sequência ele colocou a seção .data, porque ele pegou todo o tamanho da seção código, somou, ó, o tamanho está aqui, ó, 2A. Então se essa começou aqui em 200.000, a outra vai ser 200.2A. Né? Aí começa a .data. E por aí vai. Mas eu também poderia dizer no meu script, né, onde eu quero que fique a .data. É só copiar isso aqui. Eu quero colocar a .data, por exemplo, em, sei lá, 7. Não naquela sequencinha lá. Claro que eu vou ficar zoando o meu binário aqui, mas funcionar, funciona. Tá? Isso é se eu quiser fazer as coisas manualmente. E eu estou usando aqui sessões, mas tem muito mais coisas. Tá? Falei de sessões aqui, mas enfim, tem várias outras opções. Sei lá, ele obedece o que eu falei. Então eu construo um binário final, elf final, da maneira que eu quiser, o que é muito legal, né? Muito poderoso para quem sabe utilizar isso. Né? Imagina que, por exemplo, aqui está aqui global mbin e tal, não sei o que, beleza. Eu não tenho nenhum. Eu quero dizer também o nome do entry point ali. Também posso. É só colocar aqui entry mbin. Ele vai automaticamente procurar esse símbolo, tá? E colocar para lá. Então, se eu linkar assim, né, e a hora que eu olhar aqui, bom, aqui o entry point eu vejo de outra forma, né? Com H aqui, ó, tá lá, já batendo no mesmo endereço, né, do mbin. Beleza? Bom, isso é só um pouquinho do LD, né? Então queria lembrá-los aí que o LD é o link usado pelo GCC, usado também se você for compilar em Assembly, né, com o GAS, e para outras linguagens também. Na realidade, ele é o linker, né? Ele não tem a ver com o processo de compilação, e sim com o processo de linking, né, que em português alguns autores aí chamam de link edição. Beleza? Essa é a função do linker, é linkar. Né? O processo de linkagem em si significa resolver nomes, resolver símbolos, né, atribuir endereços a funções e chamadas de funções que não têm endereço. Só para você ter uma ideia, se a gente gerar aqui de novo o ponto, mas eu vou, né, gerar só o código objeto a partir do hello.c,
e desassemblar esse cara, pedir aqui para desassemblar com a sintaxe Intel. Olha essa call aqui, por exemplo. Essa call aqui é 8, né, é o byte, que é o opcode da instrução call, em 32 bits, tal, dessa call aqui. E os outros endereços, né, os outros bytes, estão zerados. Então, isso aqui seria o opcode mais o argumento, né? E aqui está zerado. Porque esse código aqui, né, esse código objeto, ele ainda não tem o endereço dessa função. Como nesse caso aqui eu chamo printf, que o GCC resolveu para puts, né, otimizou aí para mim. Mas, de qualquer forma, é uma função externa. Isso vai ser resolvido no processo de linking. É uma das coisas que o processo de linking, de link edição, vai resolver. Então, se eu compilar ele aqui, né, se eu tirar o "-c", e esse ponto .o aqui, e colocar o ponto .o aqui, né? Agora eu estou dizendo que o arquivo .o é a entrada e a saída é o hello, e eu desassemblar agora o final, que é o hello, aí eu já tenho, primeiro, mais código, né, que o linker colocou, e a chamada aqui, ó, a minha main, dentro da main, né, aquilo ali foi patchado, tá vendo? Os bytes aqui foram alterados, né, e agora se eu for nesse endereço aqui, puts@plt, aí eu vou ter lá um trampolim ainda, aí entra em outro processo para poder chegar na puts real, né? Porque está aqui, o puts.plt, aí aqui tem um salto ainda, né? Que é baseado aí na heap, no registrador heap, para depois chegar tem um processo de got PLT que eu explico mais no Cero, no curso de engenharia reversa online. Quem quiser, é só chegar lá em mentb.in/0, nas aulas que eu falo de ELF, eu explico esse processo um pouquinho melhor. Mas, de qualquer forma, a ideia aqui não é focar nisso, é focar no que o linker faz. Tá? Então, baseado nos símbolos e nas seções de um binário ELF, o link trabalha para produzir um binário final já executável. Beleza? Bom, espero que vocês tenham curtido. Mais um vídeo aí falando sobre os binutils, né, uma das ferramentas. Dessa vez foi o LD, o linker, o nosso alvo escolhido. Na próxima ainda não sei qual vai ser, mas vai ser alguma delas. Alguma das outras ferramentas do binutils. Se você acha que a gente merece, dá uma olhada lá em mentb.in/apoie, onde você nos apoia. E se você quiser comprar umas coisas muito legais que a gente tem uma parceria com a Imaginário Nerd, mentb.in/loja, você vai ver umas paradas legais lá, inclusive uma caneca ASCII para você sacar qual é que é desses bytes aí quando for uma string ASCII também. Beleza? Um grande abraço, até a próxima e tchau!